do Atlético, veja aí. O Atlético é uma equipe de um volume muito alto ofensivamente, mas quem tem muito volume ofensivo, ele deixa espaços atrás. Nós sabíamos que quando a gente tomasse a bola do Atlético e acelerasse um pouquinho o jogo, nós teríamos espaço para jogar, porque o pós-perda do Atlético também é muito bom. Então, todos aqueles atletas que chegam na área, que são 5, 6 jogadores, eles estão muito bem no quesito de pós-perda. E eles ali mesmo no ataque, eles já tentam recuperar a bola. E na maior parte das vezes eles conseguem. Mas quando eles não recuperavam, o América, neste jogo isso ficou mais nítido, o América saía rápido no contra-ataque e conseguia jogar numa faixa onde tinha um pouquinho mais de espaço, porque todo mundo que vai muito para frente tem dificuldade a voltar. Só que ele falou? Espaço, o Atlético dá espaço. E que se eu acelerasse o jogo um pouco mais, poderia ficar em vantagem, para lá. Ele acelerou o jogo e ele implantou uma dificuldade muito grande. Quando o Alan perde a bola para o Henrique Almeida e depois faz o pênalti no Juninho, falta de opção, pouca movimentação, pouca gente aparecendo para receber, para começar a construção lá atrás. E aí ele tenta a jogada, que ele já tentou 200 outras vezes e conseguiu, mas méritos para o América. Henrique Almeida, que quase não jogou com a camisa do América, fez um bom jogo. Enquanto esteve em campo, foi um jogador importante, que fez exatamente aquilo que o Mancini pedia e que levou problemas, e levou dificuldades para o Atlético, que teve que, por vezes, dar chutão ou entregar a bola, como o Alan entregou aí, para pintar o pênalti. Hein? Isso não é um problema, não? É um problema grave, porque, veja bem, nós estamos diante de duas situações opostas que merecem uma discussão aqui no programa. Nós temos, de um lado, treinadores que elogiaram o Pesolano e nós temos, de outro, um treinador que pinçou alguns pontos de erros cometidos pelo Atlético que ele explorou. Vocês estão entendendo? Não, mas... Então eu vou falar um negócio aqui que eu falei de manhã lá. Você falou, pode falar. Vou falar. Pode falar. Vou falar. Se o Atlético hoje marcasse como o Cruzeiro, o Atlético estaria bem mais seguro. Muito mais. Mas você não concorda que, vamos lá, sem tirar os méritos do Pesolano, porque quando eu falei do Cruzeiro aqui, eu destaquei também a importância dele. Mas o Cruzeiro era um time que ninguém acreditava. Quase estava virando um saco de pancadas na Série B e os times perderam o respeito. Então, o Pesolano chega, muda isso e o Cruzeiro cresce absurdamente. Você está falando que todo mundo elogiando o Pesolano, eu acho que o Cruzeiro é uma surpresa para todos nós, né? Pelo trabalho que ele vem apresentando. E o Wagner Mancini apontar erros no Atlético, é porque o Atlético era referência no ano passado, ganhou tudo. E agora o Turco chegou e ele está apontando esses erros porque o Atlético é o time a ser estudado no país. Você não acha isso natural? Então eu vou te perguntar uma coisa. Eu discordo. Eu vou perguntar uma coisa para você e vai valer para o dólar também. O que o Turco fez quando ele chegou? Quase nada. Falou que... Ele, inclusive, falou isso, né? Que mudou o mínimo possível porque nem tinha razão para mudar. Sim. Só que o tempo vai passando e o que nós dizíamos aqui? Está aí em vários programas anteriores. É normal que daqui a pouco o Turco dê uma cara dele ao time. Só que quando ele começou a dar a cara dele ao time, o time teve uma queda de rendimento. A pergunta é, continua insistindo na cara dele ou volta ao que estava antes? Pois é, e para mudar, o Keno vai ter que voltar a jogar, né? Porque ele agora está jogando com 2 atacantes. Eu acho que isso atrapalhou demais também. Ele perde o Savarino como opção. Você disse do Pavon, né? Estamos esperando o Pavon chegar para ver se consegue reencaixar esse esquema. Então, acho que ele também perdeu os jogadores. Estou eximindo a culpa do Turco, não, porque eu concordo que ele tem que mostrar mais a cara dele também, principalmente nas modificações. Eu, particularmente, não acho que Savinho e Fábio Gomes iriam mudar alguma coisa contra o América ontem. Mas eu não sei se o problema do Atlético está aí, velho. Esse é o BO. Esse é o problema. Tem um buraco nesse meio-campo do Atlético. Não, tem um buraco nesse meio-campo do Atlético. Tem um buraco. Os jogadores do América recebiam a bola. Eu até falei isso hoje no programa. Me lembrou o Zinho, na Copa de 94, que ele conseguia dar um giro no eixo dele para poder ver para quem que ele ia tocar. Ninguém tá mordendo no Atlético. Ninguém tá pegando no Atlético. Tá com espaço, gente, é a intermediária inteira. Eles recebem a bola e fazem o que querem. E aí eu discordo de você, Henrique. O Alan morde, né? Só que ele sozinho ele não consegue. Mas, enfim, aí já é o sistema que tem que ser, né, tem que ser ajustado pelo Turco. E aí eu discordo de você quando você fala assim, o Atlético é o time a ser estudado. Era. Porque esse time do Atlético aí não é mais o time do Cuca. Esse time não tem que ser estudado. Sabe por quê? Porque todo mundo tá vendo as falhas que esse time tem. Você não precisa nem estudar tanto para ver esse buraco que tem
tem nesse esquema tático do Atlético. Esse é o problema. É um time que perdeu intensidade, é um time que perdeu o volume ofensivo e é um time que está tomando gol todo jogo. Aliás, para os times verdes, né, Curitiba, Goiás e América, tomou 6 gols. 2 de cada. No Campeonato Brasileiro. Gente, isso é inaceitável. Isso é inadmissível. E aí eu volto a perguntar, e quem vai cobrar do Turco? Os jogadores? Ô, Dola, eu gostaria de um minutinho para você, que eu preciso dar um recado aqui. Um minutinho para você. A pergunta que o Cabido fez eu já transporto, já repasso a você. E agora, a reunião de hoje, o que eu recebi de informação que seria uma reunião com os jogadores. Mas eu não acho que o problema esteja aí, a não ser que seja com todo mundo. Ou para com os identificar jogadores, problemas. o treinador, e aí, o que vocês estão vendo de problema? Então, vai ter que resolver, porque é o seguinte, é muito perigoso ficar dizendo assim, não, foi só mais uma derrapada. Não, foi só mais um acidente no percurso. O tempo vai passando. Aí você já vê o adversário abrindo 4 pontos. Você começa a sair do G4, que era uma Começa a coisa sair que do você tinha G4. desacostumado. Aí aquela gordurinha que você tinha, você já não tem mais. Você perdeu pontos para times que vão lutar lá embaixo. Você ainda tem Palmeiras, Flamengo, São Paulo, Fortaleza, Internacional. E aí? Quem tem que cobrar é a diretoria de futebol e o presidente, porque eles estão dando condição para o Turco fazer mais do que está fazendo, né? Então o Turco precisa também dar essa resposta. É exatamente o que está todo mundo dizendo aqui. O Atlético saiu de um padrão do Cuca, que ele primeiramente manteve. Aí quando ele começou a colocar um pouquinho mais da ideia dele, o time começou a apresentar dificuldades, ou seja, não está tendo uma resposta tão boa assim dos jogadores. Aí você perguntou, ele volta atrás ou ele mantém? Acho que nenhum nem outro. Ele corrige a cara do time dele. Ele pode perfeitamente fazer o trabalho autoral que ele quiser, mas ele tem que saber identificar o problema do time e corrigir, porque esse é o trabalho do treinador. É simplesmente o que o treinador precisa fazer o tempo todo. Ver o que tem de problema e corrigir. Quando não tem problema nenhum, o treinador praticamente não trabalha. O time está jogando bem, está ganhando, está fazendo a parte dele, o treinador só deixa rolar. Vai ter problema grande para administrar em Turco, porque você não tem o Hulk contra o melhor time que você vai enfrentar no mesmo, pelo menos o mais organizado. Mas sabe o que você